Ele deve estar pensando assim, caramba, eu saí do colégio, saí de perto do pastor, vou para a igreja, mas camarada aqui de novo, né? Não adianta. Mas é assim, acontece, né? Mas que bom, irmãos, que você está aqui para escutar a palavra de Deus. Vamos orar? Nós estudamos a palavra do dia de hoje. Curve sua fronte. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua casa para escutarmos a tua voz. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa converter os nossos corações, que possamos ser aqui transformados pelo poder da tua palavra. Ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, abram a Bíblia aí, livro de Jonas. Nós vamos fazer uma recapitulação do capítulo 1 e depois nós vamos para o capítulo 2, tá? Então, Jonas, capítulo 1, nós vamos recapitular o que nós estudamos ontem e nós vamos avançar. Então, Jonas, capítulo 1. Jonas é um livro um pouquinho difícil de achar, né? Depois de Obadias, não é isso? Depois de Obadias. Capítulo 1, verso 1. Diante. Vamos dar só uma recapitulada e vamos para o capítulo 2. Irmãos, o livro de Jonas é um livro muito irônico. E você consegue perceber essas ironias no texto. Nós vamos trabalhar um pouco elas aqui. Então diz assim, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Irmãos, a palavra Amitai, ela vem de uma palavra hebraica chamada Emet. Nós falamos isso ontem. Emet significa verdade, fidelidade. Então, Emet significa verdade, fidelidade. Por vezes na Bíblia você encontra, por exemplo, você já viu na Bíblia a expressão filhos de Belial? Vocês já viram essa expressão? Filhos de Belial. Não que o camarada seja filho de Belial, mas filho de Belial é uma qualificação. Um camarada que é muito ruim. Um camarada perverso. Aí na Bíblia está lá, filhos de Belial. Você vai em Salmos, você consegue ver filhos da perseverança e por aí vai. É uma qualificação. Aqui, provavelmente, no livro de Jonas, irmãos, ele não seja filho de Amitai, mas aqui é uma qualificação, porque a palavra Amitai, quando nós traduzimos do hebraico para o português, é a palavra fidelidade, verdade. Então, agora pega aqui, pega a visão aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho da fidelidade, da verdade. Qual a expectativa que você cria nesse camarada? Que ele vai ser o quê, irmãos? Que ele vai ser verdadeiro, que ele vai ser fiel. Justamente. Então, o livro de Jonas, ele cria em você uma expectativa, mas ele é cheio de quebra de expectativa. Por quê? Porque você tem expectativa de que ele vai obedecer a palavra de Deus, vai fazer aquilo que Deus está falando. Só que o que acontece, irmãos? Logo depois, o que acontece? Jonas faz o quê? Não, ele não é fiel, justamente. Então diz assim, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Há duas palavras aqui, também, que é a palavra levantar, a palavra cum, levantar, cum, e a palavra cará, que significa levantar cum e cará, clamar. Então, Deus pede duas coisas para Jonas. Para você, Jonas, se levanta e Jonas, clama até a grande cidade de Nínive. Porque a sua maldade, ela subiu até mim. Só que olha só, o verso 3, o que vai acontecer? Irmão, verso 3. Jonas se dispôs, Jonas se levantou, Jonas mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope. Então, irmãos, Jonas ouve aquilo que Deus falou, Jonas se levanta e clama, ele se levanta, mas não é para clamar, ele se levanta para fazer o que, irmãos? Fugir da presença do Senhor. Mas, irmãos, tem como fugir da presença do Senhor? Nós estudamos isso ontem, nós lemos o Salmo 139. O Salmo 139 diz assim, para onde me fugirei da sua presença, né? Se eu subo mais alto do céu, mais ou menos assim, estou parafraseando, se eu vou lá em cima, o Senhor vai estar. Se eu desço nas profundezas dos mares, o Senhor também. Então, é impossível fugir do que, irmãos? Presença do Senhor. Só que Jonas é um que, irmãos? Um profeta de Deus, né? E ele pensa que tem a possibilidade de fugir da presença de Deus. Bom, falei isso ontem também. Eu sou da igreja desde sempre, né? Desde criança. E eu falei isso ontem. Tinha lá na minha igreja, lá em Santa Eugênia, tinha um ancião lá, os diáconos, que dizia o seguinte: olha só, Júnior, toma cuidado.
Porque tá vendo esses jovens aí que estão curtindo a vida, estão nessas boates da vida aí. O anjo, o Senhor não está lá dentro. O anjo fica o quê, irmãos? Na porta. Lembra? Você já escutou isso, irmão? Por exemplo, o camarada está entrando na boate. A porta da boate é aqui, ó. Quando ele passa da porta para cá, o anjo fica aqui, ó. E lá ele entra sozinho. Já escutou isso na igreja? Isso não existe, irmãos. O Senhor está em todos os lugares, em todos os lugares. Tanto que tem gente que está lá usando drogas no meio de uma festa danada. Ele vai ver se o cara escuta a voz de Deus, né, e volta. Você já escutou testemunho assim? Eu já escutei. Testemunho de um camarada drogado, numa situação assim, num lugar deplorável. Ali naquele lugar ele escutou a voz de Deus. Deus chamando ele, falando: meu filho, o que você está fazendo aí? Volta para casa. E ali naquele momento ele se converteu e voltou. Então o Senhor está em todos os lugares. Mas só que Jonas pensa o seguinte: bom, eu vou fugir da presença do Senhor. E ele ele vai até Tarsis e depois ele desce até Jope. Nós falamos ontem também que esse movimento geográfico, irmãos, é muito importante. Então ele vai até Tarsis, depois ele desce até Jope, e depois do verso 5, lê o verso 5 aí, vamos ler juntos o verso 5. Diz assim, ó: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então olha só, Jonas foi até Tarsis, desceu até Jope, pagou a sua passagem, entrou no navio. Então ele desceu até Jope. Entrando no navio, o que ele faz, irmãos? Ele desce para onde? Para o porão. Então ele entra no navio e desce para o porão. Você que já conhece a história de Jonas, você já conhece a história de Jonas. Depois ele vai estar na barriga do quê? Do peixe. Então olha só a ideia, o movimento geográfico que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Jonas, ao fugir da presença de Deus, ao se afastar de Deus, ele desce até Jope. Pega o navio. Depois, quando ele pega o navio, ele desce para o porão. Se afastando de Deus mais ainda, ele desce para onde? Para a barriga do peixe. Ou seja, quando nós nos afastamos de Deus, consequentemente, o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos descer cada vez mais. Ao contrário, é quando nós vamos até Deus. Quando Moisés ia até Deus, ele tinha que subir o quê, irmãos? Um monte. O templo ficava num monte. E ao ir até a presença de Deus, nós subimos. Então, fugir da presença de Deus, irmãos, é o quê? Descer. Estar na presença de Deus é o quê, irmãos? Subida. E Jonas está fugindo de Deus, e diz que ao Jonas entrar dentro do navio, da embarcação, Jonas pensa o seguinte: bom, estou fugindo do Senhor, agora estou aqui tranquilo, né? Estou de boa. Só que no verso 4 diz o seguinte, irmãos, lê o verso 4 aí: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Então a ideia é a seguinte: Jonas, onde é que você está? Você quer fugir de mim, Jonas? Tá bom, você pegou o navio, você está querendo fugir de mim, né? Mas eu vou estar aí, onde você está, eu vou estar também. Deus está onde nós, irmãos, estamos. Deus se manifesta no mar. Você foi para o mar, Jonas, para fugir de mim? Eu vou me manifestar onde? No mar. E aí é dito que Deus lança um forte vento. Ao Deus lançar um forte vento, o verso 5 vai dizer que o barco começou a se movimentar, os marinheiros ficaram com medo e começaram a lançar a carga no mar, para deixar o navio mais leve, né? Mais leve. Então olha só que interessante, irmãos. O profeta, que era aquele que tinha que ir e clamar contra a grande cidade de Nínive, esse era o trabalho dele. O ofício profético é isso, é interceder pelo próximo. Nós falamos isso ontem também. Moisés no bezerro de ouro, o povo fez aquela atrocidade, mas o que Moisés fez, irmãos? Intercedeu pelo povo. Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. O profeta, ele é o intermediário, ele intercede. Só que Jonas é o profeta ao contrário. Jonas não quer clamar por ninguém, não. Ele quer fazer o que, irmãos? Fugir. E Jonas, ao fugir, é dito que o Senhor lança um forte vento, né, sobre o mar. Os marinheiros lançam a carga. Então olha só que interessante. O que dá a entender na Bíblia? Deus pede algo para Jonas, só que Jonas escuta e não faz.
Deus começa a fazer as coisas, lançar um forte vento no mar. Os marinheiros fazem a mesma coisa que Deus. Então olha só, Deus lança um forte vento no mar, os marinheiros lançam a carga no mar. Parece que a Bíblia quer dizer o seguinte: parece que quem está mais alinhado com Deus são os marinheiros do que o profeta Jonas. Só que aí está a ironia, irmãos. O profeta Jonas é o quê? O servo de Deus. Os marinheiros são quem? São os pagãos da história. Aí o que acontece? Logo depois é dito no verso 6, diz assim, ó: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, Jonas estava dormindo, né? Que se passa contigo agarrado no sono? Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então olha só, irmãos, Jonas está dormindo, chega o mestre do navio, um pagão, e fala assim, ó: ei, camarada, levanta, cara, você está dormindo aí, o que está acontecendo? Levanta e clama. Olha só, irmãos, levanta, invoca, clama, a mesma coisa. Levanta e invoca o teu Deus. Quem falou para Jonas levantar e clamar, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus, no capítulo 1, no verso 2. Quando Deus chama Jonas, Deus fala assim: Jonas, levanta e clama a grande cidade de Nínive. Só que Jonas foge, certo? Jonas foge de Deus. O Senhor lança um forte vento no mar. Os marinheiros lançam a carga. Jonas agora está dormindo no porão. E agora chega o marinheiro e fala assim: Jonas, levanta e clama. Ou seja, o marinheiro, o mestre do navio, está falando as mesmas palavras de Deus. Mas quem é o pagão da história? São os marinheiros. Os marinheiros, o mestre do navio, bom camarada, levanta e clama. Ele ainda fala assim, ó. Levanta e clama, invoca o teu Deus. Talvez esse teu Deus se o que, irmãos? Se lembre de nós. Qual é o trabalho do profeta, irmãos? Intercessão, né? Interceder. Jonas não quer interceder por Nínive. Mas o camarada, o mestre do navio, o pagão de Jonas, levanta, cara, clama ao teu Deus, para que ele se lembre de quem? De nós. Bom, a história continua, irmãos. E depois é dito assim no verso 7: diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Então a coisa estava piorando. Então o pessoal ali do navio pensou: bom, está acontecendo alguma coisa, vamos lançar sorte, superstição da época, para ver por que está acontecendo isso. Por que essa tempestade? Quando lançou sorte, interessante que diz assim, ó: vamos lançar sorte e saber por que nos sobreveio este que, irmãos? Este mal. Jonas, quando é chamado para tirar a maldade de Nínive. Jonas, levanta e clama e vai até a cidade de Nínive, porque a tua malícia subiu até mim, sua maldade. Jonas foi chamado para tirar a maldade de Nínive. Só que Jonas está trazendo maldade para os marinheiros, porque por conta dele é que está acontecendo aquela grande tempestade. Então olha só que ironia, irmão. Aquele que é chamado para tirar maldade, está trazendo o quê? Maldade para as pessoas, maldição para as pessoas, para aquelas pessoas que estavam no navio. E bom, lançaram a sorte cai sobre Jonas, nós falamos isso ontem também. E depois é dito no verso 8, né? Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Bom, eles fizeram aqui várias perguntas para Jonas, né? Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Só que Jonas, no verso 9, olha o que ele vai dizer. Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então ele não responde, né? Porque que ocupação é a tua? Qual é a ocupação de Jonas, irmãos? O que ele trabalha? Qual é o ofício dele? Ele é um profeta, né? É um profeta. De onde vens? Onde é que ele está vindo? Qual é a tua terra? Jonas só responde o seguinte: sou hebreu, temo ao Senhor que fez o mar e a terra. Ao Jonas dizer isso, os marinheiros ficam profundamente bolados, porque eles pensam assim: cara, se esse cara teme ao Senhor que fez o céu, o mar e a terra, e está acontecendo isso tudo, o Deus dele é muito o que, irmãos? É muito poderoso. E aí é dito que agora os marinheiros começam a temer ao Senhor. Diz assim, ó, verso 10, ó:
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Verso 11: disseram-lhe: que te faremos para que se o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12: respondeu-lhe: tomai-me. O Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nós falamos ontem também, irmãos, que a tempestade que está vindo por conta de Jonas. Jonas poderia muito bem falar o seguinte, fazer o seguinte: olha só, pessoal, a culpa é minha mesmo, e eu estou fazendo o quê? Estou me jogando. Vou me jogar no mar aqui e vai parar. Mas Jonas, irmãos, o que ele faz? A culpa é minha, me jogue no mar. Me jogue no mar. Vê que Jonas nem para se jogar, nós falamos ontem, nem para se jogar no mar, ele se joga. Ele pede para os marinheiros jogarem ele. Mas aí está a curiosidade aqui do texto, porque se Jonas sendo jogado no mar, Jonas iria o quê? Na cabeça dos marinheiros? Iria o quê? Imagina, você está pensa lá no Titanic, o pessoal lá que caiu, a maioria o quê? Morreram, né? Jogado no mar, você vai morrer. Os marinheiros pensaram o seguinte: se a gente jogar Jonas no mar, ele vai o quê, irmãos? Ele vai morrer. Então olha só o que vai acontecer, o que os marinheiros vão tentar fazer. Verso 14. Verso 13, desculpa. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então olha só, eles olham a situação, mar tempestuoso. Jonas, vocês podem me jogar. Eles olham para aquela situação e eles pensam o seguinte: não, nós temos que salvar esse cara aqui. E eles começam a remar para achar a terra. Só que eles não estavam conseguindo. E olha só que curiosidade: os marinheiros pagãos querem salvar quem, irmãos? Jonas. Os marinheiros pagãos. Mas Jonas não quer salvar a cidade de Nínive. E eles se esforçam para chegar na terra, mas não conseguem. E aí não tem mais jeito. Aí entra o verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Então oram a Deus, né? Eles oram a Deus, Deus ali está em caixa alta, ao Deus de Israel, pedem misericórdia ao Senhor, jogam Jonas, e logo depois, no verso 16, pois esses homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. É interessante porque os marinheiros pagãos olharam para a manifestação do Senhor no mar e se converteram. Mas o profeta de Deus é aquele que está onde, irmãos? No fundo do mar, perdido. Bom, verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, irmão, vai entrar o capítulo 2, né? Jonas está no ventre do peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites para fazer essa oração aqui. E muitas das vezes nós olhamos a oração de Jonas, nós pensamos assim: nossa, que oração linda que ele fez, né? Poxa, Jonas na barriga do peixe olhou para o Senhor e falou assim: puxa, Senhor, me salve e tal, que oração bonita. Nós falamos: puxa, olha só, Jonas. Mas na verdade, irmãos, quando nós olhamos a oração de Jonas, não é nada disso. Olha só como a oração de Jonas ela é incongruente. Olha só o capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: detalhe, Deus fala assim: Jonas, levanta e clama a cidade de Nínive. Quando Jonas clama a Deus, não é pela cidade de Nínive, mas é por quem, irmãos? Por ele próprio. Se detalhe, quando Jonas clama, é por ele próprio. Jonas é totalmente egoísta, e ele diz assim: Senhor, verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, clamando por ele próprio. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Calma aí, irmãos, foi o Senhor que lançou Jonas nos profundos dos corações dos mares? Foi o Senhor que lançou Jonas no mar? Quem que lançou Jonas no mar, irmãos? Foi os marinheiros, não foi o Senhor que lançou Jonas no mar, foi os marinheiros. Quem se jogou? Os marinheiros jogaram nele. E a corrente das águas me cercou,
e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Verso 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Ou seja, Senhor, eu estou longe dos teus olhos agora. Mas irmãos, quem que fugiu da presença do Senhor? Jonas também. Ele diz: lançado estou diante dos teus olhos. Mas foi ele próprio que fugiu do Senhor. Não faz sentido nenhum. No final, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Irmãos, Jonas está preocupado com Nínive aqui? Não, ele está preocupado com ele e com o templo. Jonas, ele quer, irmãos, ir para o templo, para Jerusalém, adorar o Senhor. Mas ele não está nem aí com os ninivitas. Senhor, porventura, verei o teu santo templo novamente? Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da minha vida a sepultura. Então ele está falando aqui, né, Jonas? Senhor, o Senhor, eu fui jogado na água, mas o Senhor me salvou. Pelo menos isso é verdade, né? Eu estou vivo, Senhor, porque o Senhor me salvou. Ó Senhor, meu Deus. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Verso 8. Verso 8 é o ápice, irmãos. Olha só o verso 8, como é que é. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está querendo dizer o seguinte, irmãos: aqueles que abandonam o Senhor são idólatras. Está dizendo isso? Aqueles que abandonam o Senhor são idólatras. Só que, irmãos, quem que abandonou o Senhor para fugir? Foi o próprio Jonas. Então ele mesmo está se chamando de quê, irmãos? De idólatra. Então a gente vê, irmãos, que a oração de Jonas não faz sentido algum. Sentido nenhum. Nenhum sentido. Bom, a oração não faz sentido. E qual vai ser a reação do peixe? Irmãos, olha só. Quando você está passando mal, você comeu alguma coisa, comeu um salgadinho, um hambúrguer, não te fez bem. O que você faz? O que você faz, irmãos? Você vomita, né? Aquilo que não te faz bem, você vomita. Olha só o que a história está querendo dizer, irmãos. Jonas fez uma oração tão louca, tão incongruente, que qual é a reação do peixe? A oração de Jonas? Vomitar ele. Vomitar. E vômito na Bíblia nunca é positivo. Então, Jonas faz uma oração tão maluca, mas tão doida, que o peixe faz o quê? Vomita. Vomita Jonas. Bom, Jonas é vomitado e vem a palavra do Senhor mais uma vez. É que nós vamos terminar. Deus dá mais uma chance para Jonas. E o verso 3 diz assim, ó: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Então, mais uma vez: Jonas, se levanta, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. O Senhor fala a segunda vez com Jonas, e dessa vez Jonas escuta a palavra do Senhor, e ele vai até Nínive. O interessante aqui são os detalhes, né? No verso 2 diz assim, ó: grande cidade de Nínive, certo? Está na sua Bíblia aí? Grande cidade de Nínive. E diz que ela era de quantos dias para percorrer a cidade, irmãos? 3 dias. 3 dias, não é isso? Diz assim, ó: cidade muito importante, de 3 dias para percorrê-la. Então a gente tem grande cidade de Nínive e 3 dias para percorrê-la. Onde é que a gente acha essas duas palavras aqui na história de Jonas? No peixe. Então, quando Deus diz assim, ó, Deus deparou um grande peixe. Então, grande cidade de Nínive, grande peixe. E é dito assim, ó: e Jonas ficou na barriga do grande peixe quantos dias, irmão? 3 dias. Aí Deus diz assim, ó: a cidade é de quantos dias para percorrer? 3 dias. Grande peixe, grande cidade. 3 dias para percorrer. 3 dias dentro da barriga do grande peixe, 3 dias para percorrer. Só que interessante, irmãos, olha só: o grande peixe que engole Jonas fica 3 dias para fazer aquela oração. Deus diz que é 3 dias para pregar o evangelho ali naquela cidade. Só que olha só que curioso que vai acontecer. Vamos ver se Jonas ficou os 3 dias. Verso 4: começou Jonas a percorrer a cidade,
caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Um pouquinho do verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Irmãos, Deus está querendo dizer o seguinte: Jonas demorou 3 dias e 3 noites da barriga do grande peixe para fazer aquela oração. Só que Jonas é o profeta. Os ninivitas, os pagãos, os maus da história, demoram quantos dias para aceitar a mensagem e se converterem ao Senhor? Um dia. Jonas caminha, irmão, Jonas não percorre os 3 dias. Ele percorre quantos dias? Um dia. E um dia é o suficiente para a cidade toda se entregar a Jesus. Qual era a mensagem de Jonas, irmãos? Qual era a mensagem de Jonas? A mensagem de Jonas era o seguinte: dentro de 40 dias a cidade será subvertida. Uma mensagem sem amor nenhum. Sem amor nenhum. Dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Essa era a mensagem dele. Só que, irmãos, a palavra subvertida, essa palavra, no hebraico é a palavra rapak. Olha só que interessante, que curioso. A palavra rapak, a gente encontra na Bíblia essa palavra ligada à conversão. Então, essa palavra também está ligada à conversão. Pode ser destruída, mas também pode ser convertida. Agora, olha só a sacada do livro. Jonas está na cidade e Jonas quer que a cidade seja o que, irmãos? Destruída. Jonas, o profeta de Deus, quer que a cidade acabe, seja destruída. E Jonas fala: dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Só que essa palavra pode ser traduzida como convertida. Os ninivitas escutam essa mensagem e eles escutam o seguinte: dentro de 40 dias a cidade vai ser convertida. Jonas quer que seja destruída, mas os ninivitas escutam convertidas. E eles aceitam a mensagem. E o livro de Jonas, ele é tão louco que ele é ao extremo, né? Até os animais, né? Os animais entram em jejum também. O rei, todo mundo. E no final, você conhece a história? Jonas, ele é o maior pregador, né, da Bíblia. Ele pregou e o maior evangelista, toda uma cidade se converteu. Queridos, Deus falou: a cidade são 3 dias para percorrer, mas em um dia foi suficiente para Jonas converter a cidade. Irmãos, Deus pode fazer maravilhas pelo nosso intermédio, mas para isso nós precisamos ter amor para com as almas e ação. Se nós tivermos essas duas coisas, irmãos, amor para com as pessoas e ação, as coisas vão acontecer. E Deus na frente. Eu gosto muito daquele filme, vocês já viram, O Último Homem, né? Já viram O Último Homem? Aquele camarada aqui, Desmond Doss, né? Aquele camarada aqui, ele pedia: Senhor, me dá mais uma pessoa para eu salvar. Senhor, me dá mais uma pessoa para eu salvar. Ele salvou várias pessoas ali, sem usar arma, né? Que esse possa ser o nosso pedido também: Senhor, me dá mais uma pessoa para eu salvar. E quando você pegar essa pessoa, Senhor, me dá mais uma pessoa para eu salvar. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar com você. Amém. Eu tenho um testemunho em 2019, não, 2020. 2020 estava no meu estágio de evangelismo lá em Limeira, São Paulo. E, irmãos, eu cheguei na igreja, eram 4 igrejas também do distrito. Aí conheci o pastor falou assim: você vai trabalhar com as pessoas interessadas para a gente batizar no final do evangelismo. Beleza. E comecei a trabalhar com essas pessoas. Só que chegando lá, o pastor falou assim: Júnior, não tem muita gente para você dar estudo, você tem que começar do zero. Eu falei: caraca, começar do zero, só tenho 3 meses, mas vamos lá, vamos seguir o trabalho. Comecei, devia ter mais ou menos umas 3 pessoas assim, tendo estudo, mas eu comecei a orar a Deus, comecei a orar e falei assim: Senhor, me ajuda, Senhor, coloque mais pessoas, eu quero mais pessoas para dar estudo, mais pessoas para... E orando a Deus, pedindo a Deus pessoas, veio uma pessoa, me ligou, e essa pessoa era a pessoa da TV Novo Tempo, uma menina. Ô pastor Júnior, sou eu, pode falar. Ela falou assim: aqui é da TV Novo Tempo, você está em Limeira? Eu falei: estou em Limeira. Ela falou assim: que bom, tem uma notícia boa para você. Eu estou com uma lista aqui de interessados para você visitar e dar estudo. O que eu estava orando, irmãos? Falei: Senhor, só tem 3 pessoas, preciso de mais gente. Beleza, vou fazer pesquisa bíblica, mas eu estava orando: Senhor, coloque mais pessoas.
Deus atendeu assim de imediato. Do nada, essa menina me ligou. Aí falou assim: Júlio, tem a família tal, um monte de gente para estudo. Eu falei: nossa, que bênção, estou aqui para isso. Marquei com ela na rodoviária, busquei a menina na rodoviária. Ela falou assim: ó, o primeiro contato vai ser comigo, porque já me conhece, eu vou te apresentar e daí vai você. E fui visitando com ela, porque o carro a gente ia para uma casa, para outra casa, e ela apresentava. Aqui o pastor Júnior, esse aqui é o pastor também que está nos auxiliando, TV Novo Tempo, vai estar com vocês aí, dando estudo. Pessoal, não, que bênção, tá? Irmãos, preenchi minha semana toda de estudo. Estudo. Para resumir o final da semana, 3 meses de evangelismo, nós batizamos 18 pessoas. 18 pessoas. Irmãos, se você quer, peça a Deus, Ele vai te colocar pessoas. Mas primeiro, precisamos o quê? Amar e nos colocarmos na missão. Falar: Senhor, eu vou. E vá, irmãos, e vá. Fale do amor de Deus, Ele vai te usar. Lembre-se da história de Jonas. A cidade era quantos dias, irmãos? 3 dias. Mas ele converteu a cidade em 1 dia, porque o Senhor estava com ele. Vá no nome do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar com você. Quantos aqui aceitam o desafio de dizer: Senhor, estou nas tuas mãos, eu quero? Deixa eu ver. Teremos uma música agora.